Na época você não entendia o que estava acontecendo, você não estudava a Bíblia. Hoje Não. você é um pastor que ensina a Bíblia para as pessoas. Sim. Hoje, qual que é o entendimento que você tem? O que aconteceu naquele dia? Eu nasci de novo, né? Então eu estava morto no meu pecado e eu estava condenado e até que eu abri meu coração para Jesus e aí ele me perdoou e foi a hora que o Espírito Santo veio morar dentro de mim. E como é que é essa manifestação? Para quem está nos assistindo, que ouve você falando, já ouviu outras pessoas falando, fala, cara, como é que isso acontece comigo? Por quê? Porque cada um acontece de um jeito. Sim, sim. Pela Bíblia, o que é isso? Qual o critério? Como é que Deus escolhe como falar com cada pessoa? E como é que a pessoa que está nos assistindo fala, cara, eu quero experimentar algo sobrenatural? Como é que é isso, assim? Na verdade, a experiência que eu tive não é todo mundo que tem. Sim. Muitas pessoas, às vezes, nem se lembram direito como foi que se converteu, que entregou a vida para Jesus. Mas a minha experiência, eu acho que foi tão marcante assim, porque tinha que ser. Deus sabe como lidar com cada um, né? Mas o que a Bíblia diz é que a salvação é pela fé, por meio da graça, não é por aquilo que a gente faz. Eu, no caso, eu já sabia que o meu karma ia ser assim, por longas gerações, né? De tanta coisa errada que eu fiz. Mas quando eu ouvi falar que Jesus podia perdoar o meu pecado, Zerar o o meu jogo. passado, zerar. Nossa, aquilo foi maravilhoso, porque eu pensava, gente, não tem como eu consertar o que eu já fiz. Na verdade, eu não precisava consertar, ele ia apagar tudo e começar do zero. Então aquilo me libertou. Então eu simplesmente abri o coração do meu jeito, sabe? E eu pedi, Deus, perdoa os meus pecados. Então, assim, às vezes a pessoa acha que tem que acontecer algo extraordinário, ou tem que já estar na caminhada com Deus, Deus ou tem que tem as suas principalmente... estratégias, né? Cada um ele trabalha de alguma forma, né? O Mas Alex mesmo. Foi diferente, né, Alex? Seu encontro com Deus. Graças a Deus. Foi bem diferente. E o seu, Antônio Júnior, foi mais impactante. Você está comparando agora como é que Deus manifesta? Não, é que você fala assim, ó, como é que Deus faz com uns com outros? É de O acordo seu ainda vai acontecer, né? De com o Deus tamanho. quiser, né? É, No de seu acordo com o caso. tamanho da língua. Ô, Antônio Júnior, eu queria que você falasse agora, já dentro dos vídeos que você ensina as pessoas. Quem está nos assistindo e que está se sentindo assim, um lixo, porque é muito pecado, o cara tá... Eu lembro, cara, você falando de maconha, a Renascer tinha um programa chamado Clipe Gospel, na Manchete, cara. Daí dá pra ver como é que eu sou velho, lembra? Manchete. E eu lembro que eu cheguei de madrugada na noia, rapaz. E naquela fome, né? Que dá uma fome desgramada. Eu comi alguma coisa de madrugada e eu lembro que tava passando o Clipe Gospel. E eu assisti aquilo, cara. Eu lembro que eu lutava contra a minha noia ali, porque eu tinha uma raiz cristã, então eu lembrava da minha infância. Eu queria me concentrar naquele clipe, mas eu nunca esqueci daquela madrugada ali. Deus falou comigo através daqueles clipes ali. E muitas pessoas que estão nos assistindo se sentem realmente imundos, porque vivem uma vida de pecado. E a primeira coisa que a pessoa faz é se afastar de Deus, porque quando o cara se sente sujo, a primeira coisa é esse distanciamento, né, da fé, porque ele se acha indigno. E de fato somos. O que ele não entende é que exatamente para isso que existe uma cruz. Sim. É pela graça e a misericórdia de Deus, né? A misericórdia, ele nos poupar do que merecemos, e a graça, ele nos dá o que não merecemos. O que você diria para quem está nos assistindo que se sente nesse momento desse jeito? O cara que se sente imundo, como é que ele pode se aproximar de Deus assim, se sentindo tão errado? O que eu mais percebo de gravar vídeos, né, e ver os comentários das pessoas, as pessoas que me param na rua, assim, é que a pessoa não vai até Jesus justamente por causa disso, porque ela pensa assim, eu preciso consertar minha vida primeiro. Eu tô numa fase que eu não tô conseguindo largar os vícios, largar a gandaia, a bagunça. A pessoa muitas vezes está presa em pecados sexuais. Então a pessoa pensa assim, eu preciso consertar primeiro minha vida, depois eu vou. Só que é o contrário, entendeu? Então a pessoa vai até Jesus e ele vai fazendo a transformação, né? Então o que acontece? No meu caso, eu fui até Jesus, eu entreguei minha vida para ele. Foi um convite irrecusável. Só que, pelo contrário, assim, diferente do que eu pensava, os dias foram passando a seguir e era uma mistura de tipo assim, o homem espiritual, que eu comecei a querer muito agora buscar a Deus, porque eu tinha o Espírito Santo, mas ao mesmo tempo a minha carne ainda tinha tanta coisa para vencer, sabe? E confesso que muitas vezes eu pensei em largar a mão. Eu pensei, eu vou desistir, porque eu tenho certeza, Jesus está muito bravo comigo, e a qualquer momento ele vai desistir de mim. E eu ficava até pensando assim, na minha ignorância, né? Nossa, que vontade de morar numa ilha deserta, ficar sozinho lá, para Deus não me achar lá, sabe? Porque eu me achava muito pecador. Só que em tudo isso, Deus foi fazendo cooperar para o meu bem, e eu fui entendendo que, na verdade, é Ele que vai me capacitar. E aí eu fui buscando mais em oração, cada dificuldade que eu tinha, eu pedia perdão, aprendi a depender da misericórdia de Deus, da graça, e eu fui entendendo que se não é pela graça, nada mais me salva.
Sim. E até hoje é assim, espero que seja até o último dia, porque Claro. é isso que Deus, né, deseja que a gente viva, né? Sim, eu acho que o mais lindo disso é que quando a gente chega no ponto de se achegar a Jesus, é porque ele já está nos atraindo a esse lugar. Por mais que a gente não reconheça isso, né? Porque talvez a gente não consegue ou não tenha essa experiência, ou essa intimidade com Deus, mas assim, é Deus que já começa a quebrantar o nosso coração. De alguma forma, por exemplo, o seu primo plantou uma semente dentro do seu coração e Jesus começou a trabalhar isso até chegar no Sim. ponto de que você falou, quer saber? Eu quero conhecer um pouco mais, eu quero caminhar em direção a Deus, né? Mas quem gerou isso em você, querendo ou não, foi Jesus, foi o Espírito Santo, independente certeza. do seu estado naquele momento, né? Então, acho É que isso é o importante também das pessoas entenderem, né? Independente do seu estado, Deus já está falando com você. Talvez você não perceba, talvez tenha muitas distrações, né? Você não esteja atento à voz dele, mas esses incômodos que você tinha começado a sentir já era Deus trabalhando no seu coração. Eu particularmente acredito que Deus está falando com a gente o tempo todo, Sim. com todo mundo. Aí você fala assim, mas comigo não tá, tá? É você que não está atento ao que ele está falando. Sim. E é por isso que essa aproximação da igreja, da comunidade, de Deus, porque é a mesma coisa que eu estou falando aqui, e quanto mais longe você estiver de mim, menos você vai entender o que eu estou dizendo, né? Quanto mais perto você chegar, mais com nitidez você vai ouvir. E Deus, na verdade, fala o tempo todo, né, então? É As isso. pessoas que às vezes não estão abertas ali a ouvir, né? Eu creio que, assim, chega um momento também que Deus dá oportunidade, sabe, assim, parece que Deus te cerca de todos os lados, né? Eu falo isso porque nessa época, as lembranças que eu tenho, que eu chegava de madrugada, às vezes da balada, tudo, e muitas vezes tonto, né? Só que eu ligava a TV e na época estava muito forte a questão da Universal. E tinha muitas propagandas de madrugada, assim, olha, você que está com a vida arruinada, sua vida tá um fracasso. Eu não sei explicar, mas eu sentia uma paz tão grande ouvindo aquilo lá. E falava direto comigo, sabe? Parecia Sim. que o rapaz estava falando comigo. Então, assim, Deus foi me cercando. E aí eu lembro que surgiu um pastor, que ele vendia camisetas lá na minha cidade. E eu achava tudo aquilo muito careta, mas o cara começou a falar de Deus para mim do nada, sabe? Inclusive, um dia eu comprei uma camiseta, estava escrito, não temas, eu estou contigo. Eu comprei mais para agradar ele, sabe? E aí o que acontece? Deixei ele em casa. E nessa época, foi a época que eu comecei na igreja, minha mãe começou a desconfiar. A minha mãe assustou, falou, Juninho, camiseta evangélica de versículo, o que é isso? Eu falei, não, mas eu comprei aí para despistar um pastor aí e tal. Ela falou, manda isso aí lá pro seu primo lá. Seu primo tá bitolado com esse negócio de religião. Então, assim, todo mundo tinha essa visão, né? Sim. Mas hoje eu entendo ela também, preconceito mesmo. porque realmente o meu primo entrou muito de cabeça. Sim. Então é Então, difícil para os outros entenderem, né? Você falou do seu primo aí. Legal, porque o seu primo era o seu parceiro das noitadas, Sim. né? E depois virou seu parceiro. E até hoje, esse contato forte de testemunhos, de Muito vida com forte. Deus, família. Muito legal, né? Hoje, bicho, nós somos grandes amigos, assim, e eu só tenho que agradecer ele. Eu tenho uma dívida com ele, né? Porque, assim, ele pegou no meu pé, ele insistiu, e principalmente porque ele sempre foi muito firme. Eu tô curioso de saber quem é o primo dele. Vamos mostrar a imagem do primo dele aí. Esse aí que é o primo. Como é que é o nome dele? Pedro Henrique. Pedro Henrique. Esse é o Pedro Henrique. Palmas aí pro Pedro Henrique, o rapaz que levou Antônio Júnior para a igreja.